Olá, pessoal, os companheiros de estudo do Grupo de Estudos de Curitiba. Nesta última segunda-feira, 17, no nosso estudo sobre o documento 118, ficou uma pendência lá de uma questão que nós não soubemos responder. E eu tinha me comprometido a dar uma olhada para ver se nós conseguiríamos ter alguma explicação plausível para a situação que nós nos deparamos no estudo daquele documento. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para refrescar a nossa memória do problema que nós não conseguimos solução naquele momento. Então, este é o documento que nós estamos estudando, né, o documento 118, que é promovido por um mensageiro poderoso. E nós já estamos, na verdade, na parte final desse documento. O slide que motivou, que suscitou a dúvida, foi esse daqui. E eu destaquei aqui em amarelo a parte do texto que nos interessa e em vermelho o ponto que é a dúvida em questão. Então, neste documento aqui, eles estão falando, né, da possibilidade de uma união dos filhos criadores e dos espíritos criativos para atuarem nos espaços exteriores depois que a gente tiver alcançado luz e vida no tempo finito, né, no universo dos universos, e então a gente, quando estiver já trabalhando na formação do último. Então, nesse documento aqui, eles sugerem que se houvesse essa união dos filhos criadores do tempo e os espíritos criativos dos universos locais, essas personalidades seriam personalidades muito especiais, que teriam uma qualidade de um tipo de superadministração. E eles sugerem aqui que essa personalidade nova que se formaria seria uma personalidade que ainda não foi revelada pela deidade última, né? Então, a dúvida que surgiu aqui é que eles falam que tais seres, sendo a união criador pessoal ao espírito criativo materno impessoal, e a experiência da criatura mortal, a personalização progressiva da ministra divina, englobariam prerrogativas únicas de personalidade. Então, a dúvida aqui é essa questão de impessoal para o espírito criativo materno, a ministra divina, e também a personalização progressiva da ministra divina. A dúvida que ficou é como assim? Então, a ministra divina, esse espírito criativo materno, não é uma personalidade? Bom, eu fui pesquisar e, claro, a ministra divina é uma personalidade. Lá no documento 34.1, eles falam justamente, os reveladores, da personalização do espírito criativo, que é a ministra divina. Então, tem um texto longo ali, que eu não vou ler, mas a parte final desse texto diz o seguinte: em resposta a esses fenômenos do paraíso, é personalizada imediatamente na própria presença do Filho Criador uma nova representação pessoal do Espírito Infinito. E essa representação, né, é a ministra divina, ou Espírito Criativo. Ainda no documento 34.1.4, eles falam que essa presença personalizada do Espírito Infinito, que é o Espírito Criativo materno do universo, é conhecida em Satânia como ministra divina. Então, é, sim, uma pessoa espiritual. Então, a nossa ministra divina realmente é uma personalidade. Então, por que que eles estão falando lá dessa ideia da ministra divina impessoal e também
da progressão para a formação da personalidade. Bom, o termo impessoal, em princípio, denota um ser que está desprovido de personalidade ou ainda um outro ser unificado por personalidades ou ainda uma função promovida pela personalidade para propiciar o desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, um ser desprovido de personalidade é o ajustador do pensamento. Todos nós sabemos que o ajustador do pensamento não tem personalidade, o que ele busca em nós é justamente a nossa personalidade. Apesar disso, o ajustador do pensamento exerce sobre nós uma influência que, para nós, significa a presença do Pai em nós. Então, apesar dele não ser uma personalidade, essa presença do ajustador, para nós, significa justamente a presença do Pai em nós. Ou seja, o fato de nós não estarmos presencialmente na presença do nosso Pai, a personalidade do nosso Pai lá no paraíso, não quer dizer que nós não percebamos essa figura, esse ser que está desprovido de personalidade como a presença do Pai em nós. Então, é um ser impessoal, mas que nos dá essa percepção da presença do Pai. De outro lado, nós poderíamos ter um ser, por exemplo, que está unificado por personalidades, como é o caso, por exemplo, da Trindade do Paraíso. A Trindade do Paraíso, como nós sabemos, é formada por três personalidades: o Pai, o Filho, o Espírito Infinito. Mas a função da Trindade do Paraíso é impessoal. Então, ela contém em si três personalidades, mas a função dela é impessoal. E, apesar disso, um ser que está composto por personalidades e exerce uma função, só pode existir, só pode tomar corpo, tomar alguma forma de ação, se as personalidades que a compõem tiverem a vontade de que assim seja, né? Então, por exemplo, nós mortais existimos como resultado dessa função impessoal da Trindade do Paraíso. Então, a Trindade do Paraíso é um ser composto por três personalidades, mas exerce uma função que é impessoal, e nós dependemos dessa função. Se não fosse a Trindade do Paraíso, esta experiência do tempo e espaço não existiria. Então, tudo o que existe aqui no tempo e no espaço é resultado dessa função especial, impessoal da Trindade do Paraíso. E, como nós já comentamos em outros momentos, a Trindade do Paraíso, inclusive, funciona no Supremo como se fosse o ajustador do pensamento do Supremo, né. Então, o Supremo tem essa ligação com o absoluto das deidades na Trindade do Paraíso. Então, essa é uma função impessoal. Além disso, nós temos a possibilidade, por exemplo, de ter uma personalidade que tem uma ação, uma função que é impessoal. Então, por exemplo, o nosso espírito materno, criativo, a ministra divina, mesmo quando mesmo nós não estando na presença pessoal da ministra divina, nós podemos perceber a função da ministra divina, a sua fluência espiritual, que nos envolve completamente, inclusive por meio dos espíritos ajudantes da mente, que não são personalidades, mas uma parte do circuito da personalidade da ministra divina. Então, essa função da ministra divina é uma função
é impessoal, porque não é preciso que nós estejamos na presença dela para percebê-la. Da mesma forma que é o ajustador do pensamento em nós. Não é preciso que nós estejamos na presença do nosso Pai lá no paraíso para perceber essa função do ajustador do pensamento em nós. Então, algum dia, quando a gente estiver lá em Salvington, nós provavelmente vamos conhecer a pessoa da ministra divina, que é, sim, uma personalidade. Contudo, essa função exercida por ela, essa energia espiritual que ela irradia para todo o universo local, inclusive a atuação dos espíritos ajudantes da mente, essa função não é uma personalidade. Então, nesse sentido, essa função é impessoal. Então, eu creio que aqui, quando os nossos reveladores se referem a esse espírito materno criativo, impessoal, eles estão falando justamente dessa função da ministra divina. E aí eles propõem a ideia de que essa função, por exemplo, fosse objeto, quando a gente chegasse em Luz e Vida, então, onde, eh, teoricamente, essa função da ministra divina de irradiar esse Espírito Santo por todo o universo local e atuar nas mentes humanas, melhorando, fazendo aquela atuação dos ajudantes da mente, quando a gente chegar em Luz e Vida, essas funções provavelmente já não serão necessárias. E a proposta aqui é de que essas funções sofressem uma personalização progressiva, da ministra divina. Então, é claro, esse é um entendimento pessoal meu, como resultado dos meus estudos aqui, e pode ser que tenha outros entendimentos, mas foi o que eu consegui alcançar e que, pelo menos neste momento, satisfaz a minha curiosidade. É claro, temos que ficar atento para outras possibilidades. Então, eu espero que, com isso, nós tenhamos, conseguido entender um pouquinho da razão desse pessoal ter colocado, dos reveladores, ter colocado aqui no nosso, eh documento, essa questão do impessoal e da, eh, conquista progressiva de uma personalidade para a ministra divina. Esses seres que seriam criados a partir disso, né, eles poderiam encontrar-se no nível último, que é lá no nível absoluto, né, no sentido em que abrangeriam a realidade pessoal e a impessoal. Qual é a realidade pessoal? É a nossa, de mortais, das personalidades crescendo e das personalidades que que são descendentes de Deus, as personalidades que nos ajudam nesse crescimento, inclusive a própria ministra divina, associado a esse crescimento impessoal, que inclui essa função, né, da ministra divina. Então, combinando dessa forma as experiências de criador e criatura, né. Então, eu espero que assim a gente tenha conseguido, melhorar esse entendimento. Vou parar de compartilhar aqui e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós ainda podemos na próxima segunda-feira, né, discutir e tentar chegar, a alguma outra resposta, se for o caso. Então até segunda-feira, nós nos veremos lá para continuar os nossos estudos. Um abraço.